Oi pessoal, tudo bem? Vamos para esse exercício agora então. O que é esse exercício? Esse exercício é uma barra engastada no ponto A e livre. E nessa barra, nesse eixo, tem diversos torques aplicados, diversos momentos de torção aplicado. O que ele quer saber? Ele quer saber o ângulo de torção na extremidade B. Então, quanto que esse ponto B aqui vai girar ao todo, certo? Ele tem um diâmetro constante de 20 milímetros. E a gente vai considerar ele como maciço, perfeito? Então vamos lá. Então tá aqui o desenho dele. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é obter o diagrama do corpo livre. Diagrama do corpo livre. Certo. Então o que eu faço? Desenho o eixo dele, aqui o eixo, e coloco os pontos mais relevantes, os pontos importantes dessa minha estrutura. O ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto A. E o que eu faço? Desenho aqui neles quais são os torques aplicados. Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido para ver como que aplica esses torques ou não. Mas se vocês derem uma olhadinha na resolução do quinto exercício da aula 8, que tem um vídeo aí no YouTube, eu faço com bastante calma como que eu faço a consideração dessas setas, para onde que elas têm que estar indicadas, essas coisas, certo? Então, se vocês estiverem com dúvida em relação a isso, deem uma olhadinha lá. Então, primeiro, o torque de 800, ele está girando nesse sentido. Então, pela regra da mão direita, a seta, o vetor de seta dupla, vai estar indicado dessa forma. 80 Newton vezes metro. No ponto C, eu tenho um torque invertido. Perfeito? Então, esse torque invertido vai estar com a seta no sentido contrário também. Aqui, torque de 20 Newton vezes metro. Legal. E no ponto D? No ponto D, eu tenho um torque aplicado no mesmo sentido que no ponto B. Então, a seta vai ser igual também. E vai ser igual a 30 Newton vezes metro. E no ponto A? No ponto A é meu apoio. Então, ele vai absorver essa diferença de torque. Então, vai ser como se fosse uma reação de apoio, certo? Eu vou indicar o meu torque A, vou pensar, não sei para onde que ele é. Vou imaginar que esse torque A seja nesse sentido, certo? E vou fazer a conta. Então, eu vou chamar isso daqui de torque A. Então, o que eu tenho? Eu tenho que, para calcular essa reação, o somatório de torque tem que ser igual a zero. Ou seja, tudo que gira para um lado tem que ser igual ao que gira para o outro. Vamos pensar assim, 80 está positivo, tá? E está no sentido positivo de x. Vamos alinhar assim como positivo. Então, eu tenho 80, 20 no sentido negativo, menos 20, mais 30, mais TA. Tudo isso igual a zero. Então, o que a gente vai ter? Vamos ter que TA vai ser igual a 80 menos 30 menos 20, 10. 80 mais 10, menos 90. Porque aqui vai dar 10, 10 mais 80, 90. 90 passa para o outro lado como menos 90. Menos 90 Newton vezes metro. O que significa dar negativo quando eu faço reação de apoio? A gente já viu lá no começo, na parte de estática. Quando dá negativo, significa que eu errei a orientação do meu elemento. Então, na verdade, esse torque não é nesse sentido. Ele é no outro. Então, eu só tenho que arrumar isso daqui. Deixa eu arrumar aqui. Então, como o cálculo deu negativo,
eu sei que na verdade o meu torque está virado para esse lado. Perfeito? E ele vale agora 90, perdão. E não menos 90, porque eu arrumei o lado dele. Legal? E, professor, eu preciso saber qual é o valor dessa reação? Não, vou mostrar que não. A gente consegue resolver o exercício sem saber qual que é esse lado. Como? Agora é o seguinte. Ele quer saber o torque total, o torque em B. A rotação em B. A rotação em B vai ser a rotação do trecho BC mais a rotação do trecho CD mais a rotação do trecho DA. Tá? Então, se eu somar a rotação de cada um desses tramos, eu vou ter a rotação total do ponto B, perfeito? E a rotação, a gente já viu, que é dado pelo torque aplicado, o comprimento, dividido pelo momento de inércia polar, vezes o módulo de elasticidade transversal. Então, eu preciso saber qual que é o torque aplicado em cada um dos tramos. E como que eu obtenho isso? A partir do diagrama dos esforços. Aí. Então, vamos lá, nosso diagrama de esforço. Eu desenho o eixo. Vou desenhar o eixo da minha peça. Vou colocar os pontos principais. Então, aqui o ponto B, ponto C, ponto D e ponto A. E como que eu sei quanto de torque? Opa, aqui é C. Aqui é o C. Quanto que eu sei o torque aplicado em cada um dos trechos? Vou lá. Eu quero saber o torque aplicado no trecho BC. Eu venho e corto o trecho BC e olho para algum dos lados. Vamos fazer o seguinte. Lembra que a gente calculou a reação de apoio em A? E se eu não tivesse calculado? Isso é uma dica já para vocês. Quando for desenhar o diagrama, de preferência, desenhe os diagramas para o lado livre. Por quê? Você não precisa calcular a reação. Então, você já, sempre quando você estiver olhando para o lado livre, você já vai ter todos os torques aplicados. Seja o engaste, seja o motor que está gerando a rotação, a potência aqui necessária para o sistema. É mais fácil vocês olharem para o lado livre. Qual que é a vantagem de eu ter a reação? Porque eu posso verificar o meu resultado. Por exemplo, vou pensar aqui e eu vou olhar só para o lado esquerdo. Tá? Então, vou esquecer tudo que tem aqui do lado direito. Vou olhar só para o lado esquerdo. A hora que eu olho para o lado esquerdo, quando a seta está entrando para o meu ponto de análise, está direcionada para o meu ponto de análise, o torque é negativo. Então, aqui no caso, eu só tenho 1 e vai ser menos 80. Então, eu venho aqui na minha parte, no meu diagrama, e eu sei que entre o ponto B e C vai ser peraí. Difícil. Então, aqui vai ser menos 80. Então, tudo que estiver para baixo vai ser negativo e tudo que estiver para cima vai ser positivo. Certo? Portanto, aqui vai estar 80 newton vezes metro. Eu devia ter dado o Ctrl Z aqui antes. Foi mal. Então tá. Então a gente olhou para o lado esquerdo e vimos que dava 80. Perfeito? Vamos confirmar olhando para o lado direito. Se eu olhar para o lado direito, o que eu vou ter? Tudo que tem de seta indicando, olhando para o ponto que eu estou analisando, é negativo. Certo?
Então, o que eu vou ter negativo? Eu vou ter menos 20, menos 90. Menos 20, menos 90, menos 110. E o 30 positivo. Menos 110 mais 30, menos 80. Então, qualquer um dos lados que eu analise vai dar o mesmo resultado. Certo? Então, a gente viu que eu posso olhar para qualquer um dos lados e é sempre preferível olhar para o lado livre. Porque essa reação, se eu calculei ela errado, ela não vai influenciar no meu resultado final. Deixa eu desenhar aqui de novo. Aí, vai ficar mais rápido. 80. Então, aqui para baixo, tudo que tiver para baixo negativo, tudo que tiver para cima positivo. E no trecho BC, qual que é o esforço total no trecho BC? Cortamos o trecho BC. Vou cortar ele um pouquinho mais para o lado. Cortamos o trecho CD. Vamos olhar para o lado direito. Se a gente vai olhar para o lado direito, vou fazer o seguinte, vou cortar tudo que tem para o lado esquerdo aqui, só para não atrapalhar, só para não confundir. Olhei para o lado direito, as setas que estão viradas para o meu ponto são negativas, então eu tenho menos 90 mais 30, menos 90 mais 30, menos 60. E se eu olhar para o lado esquerdo? Se eu olhar para o lado esquerdo, eu tenho menos 80, que a seta está indicando, mais 20, menos 60 também. Então, qualquer um dos lados que eu olhe, eu chego no mesmo resultado. E o mesmo resultado para ambos os casos vai ser menos 60. Legal. E o último trecho que a gente tem, então, é o trecho DA, que se eu olhar para a direita, eu vou ter menos 90. Então, eu estou olhando daqui para lá, esqueço tudo que eu tenho para cá. Olhando para a direita, eu tenho menos 90. E olhando para a esquerda? Olhando para a esquerda, eu tenho menos 80, menos 30, menos 110, mais 20, menos 90. Legal? Então, qualquer um dos lados que eu olhar, mesmo resultado. Opa! Tá difícil. Aí. Então, aqui o resultado vai ser 90 newton vezes metro. Tá aí, então, o diagrama de solicitação, o diagrama de esforços em cada um dos trechos. Perfeito? Agora, eu já consigo achar qual que é a rotação em cada um desses trechos. Vamos lá. Quanto que vai ser a rotação no trecho BC? Sempre essa fórmula. O torque aplicado é de 80. Perfeito? Negativo. O comprimento. O comprimento vai ser de 800 milímetros. Então, entre o ponto B e o ponto C é 800 milímetros. 800 vezes 10 a menos 3. Dividido por J, momento de inércia polar. O J é π vezes C a quarta sobre 2. Então, é π vezes. A gente viu no exercício que o diâmetro da minha barra é de 20 milímetros. Então, C, que é o raio, é 10 vezes 10 a menos 3. Elevado à quarta. Tudo isso sobre 2. Portanto, o momento de inércia polar para todas as seções vai ser de 10 vezes 10 a menos 3 elevado à quarta vezes π divididos por 2. 1,571. 1,571 vezes 10 a menos 8 metros a quarta.
o modo de elasticidade transversal, o exercício já deu, isso daqui é um G, tá? 75 gigapascais. Então, 75 vezes 10 a nona pascal. Então, aqui ficou o torque aplicado, o comprimento, de 800, divididos por J, momento de inércia polar, 0,571 vezes 10 a menos 8, vezes G, 75 vezes 10 a nona. Portanto, a rotação no trecho BC vai ser de menos 80 vezes 800 exponencial a menos 3 divididos por 1,571 exponencial a menos 8 divididos por 75 exponencial a nona. Isso daqui vai dar menos 5,432. Menos 5,432 vezes 10 a menos 2 radianos. Uma coisa que vocês devem estar achando estranho. A hora que a gente ia calcular a tensão desses elementos, a gente não colocava o sinal do momento torsor. E aqui a gente está colocando. Por quê? Porque em alguns casos eu vou ter um momento torsor negativo e no outro um momento torsor positivo, correto? O que acontece? O momento torsor negativo faz com que a minha barra gire num sentido. Por exemplo, ela gira nesse sentido aqui, se ela for negativo. E se ele for positivo, ele gira no sentido contrário. Então, na hora que eu for somar todas as parcelas de rotação, eu preciso saber se cada uma das parcelas gerou um giro no sentido horário ou no sentido horário para eu computar o giro final. Perfeito? Na tensão, não fazia diferença. A gente calculava a tensão em cada um dos trechos, não numa somatória total. Certo? Então, a rotação no trecho BC a gente já calculou. Falta agora a rotação no trecho CD, que vai ser o torque aplicado, menos 60, vezes o comprimento, 600, divididos pelo momento de inércia polar, menos 8, vezes o módulo da elasticidade transversal, 75 vezes 10 a nona. Isso daqui vai resultar em menos 60 vezes 600 exponencial a menos 3 divididos por 1,571 vezes 10 a menos 8 divididos por 75 exponencial a nona. O que vai dar 3,055 vezes 10 a menos 2. Menos 3,055 vezes 10 a menos 2 radianos. E o último trecho agora, que é o trecho DA, o torque aplicado é menos 90, o comprimento 200 milímetros, então a distância entre o ponto D e A 200 milímetros, 200 vezes 10 a menos 3, divididos por 1,571, menos 8, vezes 75, vezes 10 a nona. E quanto que vai dar isso? Menos 90 vezes 200 exponencial a menos 3, divididos por 1,571 vezes 10 a menos 8, divididos por 75 exponencial a nona. Menos 1,528 vezes 10 a menos 2. 1,528 vezes 10 a menos 2 radianos.
Então a gente já tem a rotação de cada um dos trechos. A gente viu que a rotação total no meu ponto B vai ser a soma deles. Portanto, eu vou somar esses trechos aqui. Rotação em B, então, será menos 5,432 exponencial a menos 2, mais com menos ficaria mais, menos 3,055 exponencial a menos 2, mais menos 1,528 exponencial a menos 2. Tá? Só fiz aqui por extenso, poderia só colocar um menos, menos e menos, não precisaria do sinal de mais. Coloquei o mais aqui só para exemplificar. Isso daqui vai dar menos 0,10. Tá? Então, resumindo, menos 0,10 radianos. Quanto seria isso em graus? Lembra lá que π vale 180 graus, menos 0,1 vai valer x. Portanto, x é igual a menos 0,1 vezes 180 divididos por π. Então, o valor dele em graus seria isso vezes 180 divididos por π. 5,74 menos 5,74 graus. Tá aí, resolvido o nosso exercício então. Valeu, pessoal!